91% dos pais querem uma conexão mais profunda com seus filhos, mas não sabem como fazer. Essa fonte ela veio da National Parent Survey, que é uma pesquisa mundial sobre parentalidade. Você está no podcast Conversa de Pai. Eu sou o Rodrigo Serafim e aqui nós fortalecemos laços entre pais e filhos, uma conversa de cada vez. Estou aqui com ela, mãe, formada em Educação Física há 20 anos, pós-graduada em Psicopedagogia, em Neurociências, especialista em lazer e recreação, CEO e fundadora da Mulheres Empreendedoras do ABC, Daily Priscila. Daily, que nome chique. Ai, chiquérrimo. Nossa, em Estados Unidos, como é? Você nasceu onde? Não, no Brasil? Às vezes as pessoas perguntam, você é a Daily, é a Dali, é a Priya? O dia que me chamaram de Adele, eu zerei na vida. Adele. Falo, não, eu sou essa tríade mesmo. Eu sou essa Adele Eu mesmo. sou. Pri, obrigado por ter vindo. Imagina. Obrigado pela trazer sua energia para cá. Sempre falo do quanto você ilumina os ambientes que você está. E aí, tá preparada para as nossas perguntas? Vambora. Vambora? Vambora. Pri, vamos lá. Eu vou chamar ela de Pri, porque ela já é brother aqui, já sister. Sim. Nós temos, inclusive, tatuagens iguais, que ela, inclusive, me inspirou a fazer essa tatuagem. Que nós somos diferentes, né? A tatuagem do diferente, porque a gente não é igual a ninguém, a gente é ponto fora da curva. E é melhor ser fora dessa caixa mesmo. E você gosta de ser fora da caixa? Eu Você é, né? super. Amo. E como que foi essa fora da caixa? Você sempre foi assim? Desde pequena? Sim. Você foi aquela criança que fala, lá vem a Pri inventando moda. A minha mãe falava literalmente essa frase. Lá vai ela inventar mais uma moda. Mas eu acredito que tem que ser assim mesmo, Rô. Primeiramente, gratidão por esse privilégio de estar aqui, alcançando muito mais pessoas a partir do seu propósito. Obrigada, do fundo do meu coração. Bom, eu sou a Pri, paranaense, que moro aqui no estado de São Paulo há mais de 20 anos, por motivos de trabalho dos meus pais. Eu fui uma criança que tive 11 transferências escolares. Eu gosto de falar sobre isso, porque hoje isso é uma grande dor de cabeça para quando os pais precisam de fazer essa transição no período escolar dos filhos, porque os meus pais se mudavam de cidade e, não contentes, de estado. Uau. Então eu morei no Mato Grosso do Sul, né, no Paraná e aqui mesmo em São Paulo, mas a gente sempre se mudou. Eu nasci na década de 80, e mais especificamente 83. E eu falo que a galera que nasceu esse período tiveram com os pais trabalhadores muitas reformas no mundo, no ambiente do trabalho, né? Meu pai sempre foi autônomo, ele queria ter um negócio próprio dele. Então essa veia empreendedora vem muito do meu pai. Ele sempre teve farmácia. Então, antes da reforma do SUS, nos anos 2000, ter farmácias, você podia ser um investidor, ter sua farmácia. Não precisa ser formado, né? Ser farmacêutico e tal. E aí, agora, depois dos anos 2000 para cá, que teve essa mudança. E meu pai sempre quis que eu fosse a farmacêutica. Sempre queria que eu tomasse conta dos negócios, né, da família. E assim, mudava meu pai, mudava minha mãe, que sempre apoiou ele nesse universo do trabalho, mas ia a mãe, os filhos, e independente falo que o nosso sangue em espanhol, né, o nosso sangue nômade, cigano, era fervoroso nesse ambiente. Então, eu venho sempre estudando na escola pública, de uma mãe que viveu para esse casamento, para cuidar dos filhos, e, né, desse marido, do trabalho do marido, sendo força, né, fortalecendo ele. E aí eu venho para sua filha mais velha. Então, esse desejo do meu pai de ser que eu fosse farmacêutica é porque eu sou comunicadora, porque eu sou acolhedora. E aí, eu tenho certeza que você conhece um farmacêutico de confiança, ou já conheceu do seu bairro. O cara que acerta o xarope, acerta a pomada. É tipo o curandeiro, né? Na verdade, o médico, né? Médico. Daquele território, Da família. Conhece os filhos dos filhos, o cachorro, enfim. E meu pai via em mim esse potencial. Só que eu falava, como meus brinquedos de casinha eram caixinhas de remédio, porque eu vivia dentro da farmácia, então eu falava, eu não quero esse universo. Só que eu não imaginava a potência que é a indústria farmacêutica. Eu não precisava trabalhar dentro da farmácia, né? Eu podia explorar outros caminhos. Mas eu acho que também não seria eu. Imagina eu num laboratório, falando, vamos fazer uma pesquisa? Ai, gente, vamos ver o que a gente pode fazer. Eu ia movimentar. Imaginar.
né? Nem dá pra imaginar. E aí eu falei, minha mãe sempre falava, filha, você vai ter que trabalhar pra estudar, pra se formar. Então faça o que você quiser. E eu falei, então, por todas essas idas e vindas da minha infância, da minha adolescência, eu só encerrei um ciclo estudantil em uma escola que foi meu ensino médio. Então, eu estudei o primeiro, segundo, terceiro ano no ensino médio. Os outros anos anteriores, sempre em escolas privadas. E aquilo fazia tanto sentido pra mim, estudar naquela escola, que é o João Ramalho, aqui em São Bernardo do Campo, que é uma escola pública que eu sou apaixonada. Tanto é que quando eu fiz estágio, eu fui fazer estágio lá, do ensino médio. E eu falava assim, eu tenho um débito com a escola. Porque a escola, o esporte, a educação física, sempre foi um antídoto pra mim. Você teve uma inspiração nessa escola? Então, porque eu tive professores muito bons. Sempre tive profissionais da educação física muito bons. Claro, porque eles vinham de uma escola, né? Quem eram os educadores físicos antigamente? Eram os médicos ou a galera do exército. Nossa, é verdade. Né? Ou eram médicos que tinham que preparar esse corpo para a guerra, para o trabalho, para essa função do labor. Então, e meus professores foram muito maravilhosos. Só que, por conta do alcoolismo do meu pai, eu vivi aquilo de querer, o que eu puder fazer para fugir dessa situação, eu vou procurar uma oportunidade. Aí eu falei pra minha mãe, eu vou trabalhar para eu pagar um curso de comissária de bordo. Viver viajando, levando toda essa minha alegria, né? E minha mãe falava, minha mãe, tá bom? Minha mãe sempre, o que eu falasse, minha mãe ia fortalecer, né? E o meu pai falava, não, você não vai trabalhar na farmácia. Você vai ser comissária de bordo, você nunca nem voou. Eu falei, mas vai ser minha oportunidade. E aí, quando eu cheguei na formação do curso da comissária de bordo, eu ficava, não me encaixo nesses padrões, imagina. Imagina, eu chegando lá e falando, você quer suco, água ou refrigerante? Eu não vou falar, tá levando blusa? Ela tá frio. Tá mesmo. Você fala, a hora que você chegar lá, você precisa de alguma coisa? Gente, tá muito silêncio aqui. Vamos todo mundo levantar desse avião, vamos dar uma voltinha aqui. Vocês querem, vamos se conhecer, olha pro seu amigo do lado e diga pra ele, que bom que você tá aqui comigo, que bom que você veio, que bom que a gente vai voar juntos, né? Aí imagina isso também. Lá nos anos 2000, as pessoas queriam, imagina, era muito protocolar, vai voar, ficava, né, e voa. Hoje que tá um pouco mais flexível. Mais popular também, né? Mas imagina eu como comissária, imagina. Não, aí eu falava, esse ambiente também não é pra mim. E aí eu falei, mãe, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ser professora. Eu amo a educação física, eu amo esporte. E eu vou atender as crianças e os jovens como eu, como os meus semelhantes. Crianças que têm suas diversas dificuldades nesse universo, até nesse núcleo familiar. Que legal. E até mesmo poder ser diferente. Poder ser momentos das aulas dentro da quadra, dentro do pátio, dentro até mesmo da sala de aula, mas que sejam encantadoras. Que elas, naqueles minutos que estão comigo, 40 minutos, façam a diferença no dia delas. Que elas falam, uau, que aula legal. Porque depois elas vão ter as outras disciplinas. E cá entre nós, eles amam a educação física. Então, assim, ser uma professora amada, eu já amava os meus professores. Então, hoje, né, ser uma professora amada, assim, por eles, independente do ambiente. Porque eu dei aula na academia, eu também era no mesmo sistema. Dei aula em clube também. Dei aula em assessoria esportiva. Dei aula em projetos de recreação. E, assim, o educador físico, realmente, ele tem aquele que quer e tem brilho nos olhos, ele consegue fazer diferença. Eu acho que você acaba ressignificando até a profissão, né? Sim. Porque não sou um educador físico que vou chegar lá e fazer com que a pessoa faça exercícios. Que é a ação. Sim. Você vê muito além disso. Você transforma isso num propósito, vai transformar a vida da pessoa, vai fazer com que ela tenha um momento de bem-estar. É muito diferente isso, É né? muito legal. E eu falo assim também, até mesmo onde estamos, né? Eu acho que quando às vezes as pessoas olham pra mim e falam assim, mas educação física ganha pouco. Então, pois é uma profissão que você tem um leque imenso pra trabalhar, e aí você tem que trabalhar de manhã, de tarde e de noite. E tá tudo bem, é uma escolha. Desde que você faça algo e você é feliz, e você ame, que tudo bem. Imagina quantas outras profissões têm plantões, não tem finais de semana. A educação física não é diferente. Mas eu acho que ela é uma escolha e ela tem que ser consciente, porque ela é uma profissão que transforma vidas. Quando eu tive a oportunidade de ser professora universitária, eu falo que eu zerei na vida. Porque era uma experiência que eu galgava,
de formar novos profissionais. Porque eu queria olhar nos olhos deles e falar, gente, é isso mesmo que vocês escolheram para a vida de vocês? Vocês têm noção que vocês têm que ser apaixonados diariamente por essa profissão que vocês vão estudar e colocar em aplicabilidade essa teoria? Porque, assim, a prática e esse formato de encantamento é você que vai dar. E vocês vão estar com vidas. Eu falo que do mamando ao caducando. A gente passa pela vida das pessoas desde o mamar ao caducando. Então eu falava... E aí quando eu tive a oportunidade de ser professora universitária, os meus alunos, eu lembro como hoje, eles ficavam assim... não tem como não ser apaixonado pela educação física desse jeito. Você consegue. Tem gente que está na graduação e vem com grandes dificuldades educacionais. Então, eu via que eles tinham dificuldade de planejamento, de organização. E eu olhava para eles e falava, você é casado? Você é solteiro? Você tem cachorro? Você mora com a sua mãe? Como que você estuda? É pelo celular? É pelo notebook? Eu queria saber dessa pessoa além dela, para que ela possa estudar com mais presença. Sim. E que faça sentido. Então, ela tem que fazer combinados. Ela tem que fazer combinado com a família dela, que uma hora ela vai estar focado, estudando. E, às vezes, a pessoa ela não tem alguém que fale isso para ela. Então, era eu, uma professora, que estava na universidade, num momento muito difícil, que foi a pandemia, que quem tinha preconceito em estudar online caiu por terra, tudo se tornou no formato online. É verdade. E aí eu tinha que transformar aquela galera que escolheu fazer educação física no ano 2020 de uma forma remota. Nossa, desafio mesmo. Então esse novo normal, esse novo, né, como estávamos vivendo no mundo, eu falava, não, eu tenho que trazer esse momento para as pessoas de luz. Esse momento das pessoas entenderem que, por mais que elas estão diante de diversas dificuldades, estar nessa 1 hora estudando aqui, ela vai fazer sentido para a vida dela. E eu fico muito feliz que eu dei aula para eles por 6 semestres. Nossa. Não acompanhei os últimos anos, porque eu retomo para os meus outros trabalhos, né? Para a educação física escolar, principalmente. E aí eu acompanhei eles, né? Eu falo que eu acompanhei a formatura deles remotamente, porque eu estava inserida em outras ações. E eu digo para você, Rô, o que a universidade quer? Que os alunos se rematriculem. E até quando eu estava com eles, eu tinha 98% de rematrículas. Então você não tinha desistência, não? E a desistência era por uma mudança de pontual, cidade, né? Pontual. Ou então a pessoa mudava, às vezes, de trabalho e era no horário que ela não conseguiria acompanhar as aulas. Ou a plataforma, porque na plataforma já tinha aulas já da plataforma. Mas eles têm esse momento com o profissional ao vivo. E aí foi muito legal, porque eu falei... Era sobre realmente impactar essas vidas de novos profissionais com toda essa paixão. E que eu tenho certeza, né, que eles, em algum momento, quando eles estão para baixo, ou por coisas da profissão, ou por coisas profissionais, desafios pessoais e profissionais, eles vão falar, por que eu escolhi estar aqui? Foi por algo muito maior. Uma inspiração. Uma inspiração. A gente tem que ter inspiração, né? E hoje você está muito inserida nesse universo escolar, né? Com a criançada. E como que você tem visto a relação dessas crianças? Você consegue impactar da mesma forma? Olha, Rô, eu falo que cada sorriso, quando eu chego, eles já sabem que vai para esse corpo em movimento. Que eles vão poder extravasar, que eles vão poder ser eles ali. Claro que tem o contato, que tem a queda, que vai cair, que vai levantar, que vai sacudir a poeira. Mas eles têm que entender que eles são vivos. Que é um organismo vivo dentro da escola, que a escola é uma comunidade que tem que valorizar essas ações deste corpo. Então, é na minha aula, sim, que vai cair, que vai trombar, que vai chorar, mas que vai sorrir, que vai se superar, que vai falar, eu posso, eu consigo, porque eu vou falar, eu acredito em você. Muito mais do que vocês, às vezes, acham que vai ser possível saltar essa corda, pular essa corda, arremessar essa bola, trombar num amigo e falar desculpa. Porque o amigo, às vezes, vai chorar, porque muitas crianças, desde a pandemia para cá, elas são muito educadas dentro de uma bolha. Crianças que passaram por estágios elementar do desenvolvimento infantil, muito precocemente, por exemplo. Crianças que moram em apartamento, na pandemia, porque as crianças, elas estão deitadas, elas aprendem a rolar, depois elas sentam, depois elas
ficam de bruços, engatinham. Depois elas ficam em pé. Depois elas dão os primeiros passos. E depois elas correm e ninguém mais segura elas. Né? Aí elas vão depois, na educação física, a gente aprimora. Que é o salto, que é o arremesso, que é o segurar, né? Enfim, e por que eu gosto de falar sobre isso? Teve muitas crianças, nesses últimos 5 anos, que elas sentaram e elas já levantaram. Então, elas pularam um estágio. Então, elas não engatinharam. Ou engatinharam um pouco. Por quê? Porque elas estavam no sofá. Do sofá, elas apoiavam num rack. Ou ela já tinha uma cadeira. Ou ela tinha uma mesa. Ou ela tinha a parede muito perto. Então, por isso que eu acho que os espaços de quintais crescerão muito. Porque é para proporcionar esse ambiente também. Verdade. Muitos pais que estavam nos seus apartamentos, que conseguiram promover ações de vamos sair um pouco, vamos para esse terraço, vamos andar, sei lá, na calçada e voltar. Eu acho que quem tem pets, conseguiram também ter mais essa ação. Mas essa super proteção fizeram com que as crianças ultrapassaram esses estágios. E você acha que essa superproteção é um dos problemas enfrentados pelas famílias, talvez até na conexão em si, porque às vezes, por exemplo, nós tivemos um episódio no começo do mês, que nós falamos com a Beth Rodrigues, e ela falou dos problemas que essa superproteção trouxe. E a pandemia deixou todo mundo com medo, né? Com medo de tudo, com medo de sair de casa. Né? Eu tive uma gestação na pandemia, né? Então, eu fui mãe, né? Eu tomei a decisão de ter um bebê em 2020, tive a Estela em 2021, e eu vivi isso mesmo, até mesmo para fazer meus pré-natais, para no dia do meu parto, eu não pude ter doula. A minha doula, né, foi minha consultora de amamentação, mas ela não pôde, porque ou era o seu xará, né, o Rodrigo, meu marido junto comigo, porque né, os hospitais tinham esse cuidado. E eu falo que o Rodrigo internou junto comigo, porque também ficou esse período todo, nem podia sair do hospital. Então, a gente já vai entendendo que essa gestação é uma gestação, né, de como que vai nascer esse neném, né, porque depois a gente vive num mundo, universo, né, pós-parto das puérperas, em levar as crianças para tomar vacina. Sim. E ir nesse pediatra para acompanhar esse bebê. Mas era tudo muito, né, muito... O vírus tá no ar. Então, tinha essa questão, os bebês não usam máscara, né? Nós, sim, mas eles não. Então, a gente começava a perceber, dentro da educação física, desse repertório, que as crianças, poucas tinham práticas até mesmo online, as escolas que tinham essa ferramenta. Sim. Mas também era um caos, porque como que a criança tá dando educação física e o pai tá lá no home office? E agora, eu quero trazer uma outra reflexão para você. Sim. E como é que é para você... É uma professora de corpo e movimento que tem toda essa conexão com o corpo, ver nesse momento atual tantas crianças, tantos jovens no celular. Como é que é para você isso? Ele atrapalha, não só nesse corpo e movimento, mas você acha que atrapalha também na relação familiar? Olha, eu acho que o celular ele é um super desafio, acho que é o assunto do momento. É o assunto do momento. É o assunto do momento. Mas assim, eu acho que tudo é possível desde que a gente tem combinados. Quando a gente tem uma conexão, quando a gente tem vínculo, quando a gente consegue nos autorregular, o adulto se regular nesse rolê do universo paterno, materno, a gente consegue proporcionar também práticas junto. Mas eu não tenho tempo. Aí a tela é um refúgio. Aí o celular, claro, né? Assim, eu preciso fazer uma comida. Eu preciso, e aí como eu vou... Agora eu vou deixar a Estela com tinta, fazendo um desenho, perto do sofá, perto de um tapete. Então, assim, mas eu preciso fazer alguma coisa da minha casa. Pra ela também, né? Que ela tá nesse rolê. Ela tá nesse... Então, assim, ela tá junto. Então, como que eu vou fazer? Então, assim, eu acho que quando a gente faz combinados de que a gente vai... Você pode assistir um desenho agora. Qual você quer assistir? E depois, enquanto eu faço essa refeição, por exemplo, e que eu seja breve nesse universo da organização. Porque eu também me interto com o meu celular, eu me perco também. É verdade. Nesse time. Então, eu vou fazer uma comida. Enquanto a Estela tá ali na TV, a Estela tem 3 anos e 10 meses. Ela tá lá assistindo um desenho, né? E eu tento hoje trazer, não a tela do celular, mas a televisão. Né? E a hora que a comida tá pronta, a gente vai sentar e comer juntas. Aí então ela sabe que ela vai ter esse tempo enquanto a mamãe tá fazendo alguma coisa. Acabou, tá na mesa, vamos sentar e fazer juntos. Isso é um formato de que também ela entender e reforçar esses combinados. Que tem hora pra tudo. Entende? Que a gente é possível poder fazer algo também para nós. E que ela pode escolher. Mas quando ela tem a opção de escolha, mas se eu também ofereço algo muito atrativo...
Vai me dar trabalho para limpar? Vai. Porque criança suja. Porque a criança vai explorar. Porque criança é criança. Se eu olho para ela como uma criança exploradora, criativa, com infinitas possibilidades, eu também estou potencializando nela a opção de não ficar só no desenho. Nossa, é isso aí mesmo. É quando a gente entende essa potência, né? Porque eu posso oferecer brinquedos legais, brinquedos simples, né? Eu posso oferecer papéis diferentes, tamanhos. De tamanhos que eu digo assim, como um ambiente convidativo. Eu não posso dar só a folha de sulfite e vai lá e desenha. Eu posso colocar as canetas coloridas só azul, com diversos formatos de papéis, só tiras. Só tirinhas. E agora a gente vai pintar só com a canetinha azul. Com azul escuro, com azul claro, com azul diferente. E aí, filha, o que você desenhou? Como foi? E eu tô fazendo alguma coisa e ela tá aqui. No outro dia pode ser só os tons de vermelho, com rosa, com laranja. Posso brincar com isso. Legal. Ah, mas tem que ser muito criativo? Não. Hoje, você tem vários recursos. Você pode até mesmo seguir profissionais, instituições, empresas, lojas, né? Vários universos que traz esse conteúdo estrategicamente de possibilidades. Dá uma dica pro pessoal. Sim. Tem um Instagram, chama Tempo Junto. É muito legal. Além delas, elas têm um blog. Eu esqueci o nome delas agora, mas eu conheci elas pessoalmente. Ai, inclusive, estou tentando trazê-las aqui pro podcast. Quem sabe aí, em maio ou junho, teremos ela. Elas, né, que são duas mulheres. E elas criam várias possibilidades de ferramentas na nossa casa. Mas o mais legal disso tudo é que elas usam coisas que nós temos no dia a dia. Como você falou, canetinha, mas quais são as possibilidades com a canetinha? Quais são as possibilidades com o papel sulfite? Hoje vamos fazer um avião, amanhã vamos fazer um barco. Vamos pintar esse barco, vamos pintar esse avião. E molhar papel, gente. Nossa, é terapêutico. Nossa, é muito e eles divertido. vão pegar um tempo e ficar naquela... Mas assim, é um momento que você também tem que fazer algo pra você. Aí você pode falar assim, ai, Pri, mas você tá falando das crianças pequenas. E as crianças maiores? Gente, eu acho que quando você tem essa conexão do corpo, do seu corpo e do corpo do outro, você faz combinados. Porque tem que ter o horário para você fazer a sua lição de casa. Você tem que também ter o seu tempo. Você quer brincar dessa parte do seu brinquedo tecnológico? Pode ser o videogame, pode ser a TV, pode ser o celular, pode ser como ferramentas também. Mas assim, tem que ter tempo. Eu acho que o tempo, ele é um grande... Ele vai gerando na gente o começo, meio e fim para tudo. Não, e eu acho assim, você com essa... sua especialização em lazer e recreação. Sim. E toda essa questão de conexão com o movimento. Você acredita que o lazer e a recreação são ferramentas para que os pais possam criar um maior vínculo com os filhos? Não, com certeza. Eu falo que os pais, tem aqueles estudos que falam que os 10 primeiros minutos do dia da criança são muito importantes para ela. E os últimos 10 também, que é aquele momento que vai entrar em ressonar para dormir, né? Então, assim, eu faço um combinado com o Rô, né? Que de manhã a gente tenta ficar esse tempo de acordar a Estela com mais tempo. Porque se a gente já acorda na correria, na nossa correria, que a gente estabelece na correria, ela já vai entender que tudo é muito assim, acelerado. Então, como eu quero uma criança calma dentro de um rolê que a gente tem que se arrumar, que tem que arrumar, tem que sair, que tem muita lancheira, que tem mochila, que tem a gente que se arruma, enfim. E esse momento de dormir também. Então, assim, esses 10 primeiros minutos, a gente abre a janela do quarto e dá um beijo nela e fala, bom dia. E a gente vai fazer isso até que ela fica moça. Até ela ter 15 anos. Até ela ter 16 anos. Se ela precisar da gente pra ter esse momento de acordar. Por que não? Por que não acordar o seu filho de 16 anos, que sabe o horário que ele tem que acordar, que sabe o horário que ele tem que sair, que ele já sabe. Mas por que eu não, como mãe, estabelecer isso? A minha mãe, tenho eu, meu irmão, minha irmã. A minha mãe tinha esse costume, mas a minha mãe, imagina uma mãe raiz, que ela abria a janela, não é igual eu abro pra Estela hoje, pro sol entrar, a luz entrar no quarto. Minha mãe abria e falava, vamos, batia, pá, e falava assim, Deus não gosta de pessoa preguiçosa, não. Entra, anjo, nesse quarto, porque tem gente que precisa levantar. Era assim que a minha mãe falava. Entendi. E eu adapto para a Estela, né? Eu falo, filha, bom dia, dou um beijo, deixo a porta aberta. E ela tá entendendo a dinâmica da casa. Isso, e a gente tá em movimento. Aí o Rodrigo vem e fala, filha, vamos. Aí ela já fala, ela joga com a gente. Deixa eu dormir mais um pouquinho. Mas esse pouquinho já tá, né, nisso da gente. Tem dia que dá certo? Super. Tem dia que dá errado? Dá. Tem dia que não dá 100% certo. Mas a gente sempre a gente tenta ser o mais acolhedor possível. Então, se a minha mãe acordava uma filha de 30 anos, porque eu casei
tarde, né? Tarde perto de hoje, né? Eu pude escolher meu momento de casar. Eu tinha 30 anos e eu falo que eu fui filha da minha mãe até o último momento da vida dela. Porque ela não tá mais entre nós. Mas a minha mãe, eu lembro disso perfeitamente. Dela abrir a porta do quarto, abrir a janela e falava, ô, vamos. Então, assim, às vezes esse vamos, hoje é pra mim aprender e adaptar o meu formato de acolher. Tá certo ou errado o jeito da minha mãe? Não sei, deu certo pra mim, né? Sim. E é o que eu proporciono pra ela hoje. E eu lembro, Rô, que eu tive uma experiência que eu fui educadora de abrigo, né? Então, eu fui educadora de uma casa lar. E eu lembro que quando eu era do horário da manhã, eu imaginava como aquelas 15 crianças que estavam lá naquele, né, no quarto coletivo, gostariam de ser acordadas. E aí eu fazia desse mesmo jeito. Eu abri o quarto e falava, bom dia, galera. Aí eu falei, olha, vou abrir a janela, hein? Tá na hora da gente fazer a nossa rotina, que era arrumar a cama, ir pro banheiro, né, escovar dente, descer para tomar café, todo mundo junto. E isso, com 10, 15, num outro universo, que eles não estão na casa deles, né, estão nesse ambiente por questões de vulnerabilidade, mas eu queria ser a pessoa mais agradável possível, ainda mais de manhã, porque eu não sou uma pessoa da manhã, eu sou uma pessoa noturna. Eu sou uma pessoa da tarde e da noite. Eu sou da manhã. Então, eu acho maravilhoso quando você posta lá às 5 horas da manhã vendo o nascer do sol. Eu posto o pôr do sol. O pôr do sol eu tô indo dormir. Não, então... Daí você vai com as galinhas, né? É. Não, mas assim, eu sou noturna. Então, eu também tenho que entender essa minha dinâmica. Né? Então, assim, eu fazia o mais agradável possível. E a minha experiência de trabalhar no abrigo também foi uma chave que virou pra mim. Porque ali eu fui educadora em plenitude. Sim. Né? Inclusive um abraço aquecido para as galera que trabalha nas casas de acolhimento, porque ali você é educador em plenitude, educador que tá ali e você sai desse ambiente e aí você volta com também essa expectativa das crianças de você retornar, né? Porque quando você é querido e amado, eles querem estar. E eles vão seguir os combinados, viu? E eles vão seguir, porque eles querem que fica todo mundo bem e feliz. E você vai tendo essa troca genuína e feliz. Você virou um ponto de referência para eles. Sim. Né? Tem um estudo, eu esqueci o nome um estudioso, se não me engano ele é indiano, ele é do Oriente Médio ali, em algum lugar ali da África, Ásia, não lembro agora exatamente, e ele fala exatamente isso. Os momentos importantes que nós temos que nos conectar com os nossos filhos. Sim. Aí ele fala dos 3 minutos. Você falou 10, é melhor ainda se for 10, né? Mas ele fala quando eles acordam, quando eles vão para a escola, quando eles retornam da escola e quando eles vão dormir. Que é um momento de conexão e desconexão. Conexão e desconexão. Os seus 10. Dividiu meus 10 aí. Ele diluiu no dia. Porque é o momento que você recebe seu filho, é como você acolhe. Sim. Depois é como você deixa ele na escola. Então você está se desconectando. Sim. Aí você se reconecta novamente quando ele volta dessa escola. Até as perguntas que você faz. Por exemplo, eu não pergunto para as minhas filhas, e aí, como foi a escola? Eu pergunto você brincou com algum amiguinho? Você brincou do quê? Teve aula do quê? Foi divertido? O que você fez hoje? O que você mais gostou? O que você mais gostou? Eu faço perguntas mais curiosas, porque aí eles respondem. Porque primeiro eu fecho e depois eu vou abrindo essa pergunta. Se eu deixo ela aberta no começo, e aí, gostou da escola hoje? Sim. Acabou. Acabou a nossa conversa ali. E aí, no momento de reconexão, que você vai fazer isso, e desconexão de novo. Porque muitos pais, e aí eu vou falar, porque isso foi algo que eu aprendi nesses meus estudos, acham que o filho tem que dormir lá na cama dele e pronto. Eu achava. E, na verdade, não, gente, porque você está se desconectando do seu filho no momento noturno ali, né? Então, ele está se sentindo vulnerável, inclusive, ele está sozinho. Então, quando ele pede para você ficar, quando ele quer ir para sua cama, é o momento que ele está precisando. Ou ele sabe que você precisa também. Sim, tem uma dica que eu queria dar, de um livro chamado Fio Invisível, que você pode ler para os pequenos até os grandes, adolescentes, até filhos adultos. As crianças grandes. Fio Invisível, ele diz que nós temos um fio invisível conectado com os nossos filhos, né? Então, esse fio invisível, ele vai estar, e o livro vai permeando essa conexão. Tu tá na escola, esse fio tá ligado a você. Você tá brincando, eu tenho esse fio conectado a você. A gente tá junto. E aí, hoje, eu tenho esse fio invisível conectado com a minha mãe, lá no céu. Olha como faz sentido. Faz total sentido. Tenho esse fio conectado com o meu pai, lá no céu. Então, assim, é isso. Então, assim, até quando eles estão num outro plano, eu tenho fios conectados com eles, invisíveis. É lindo o livro. Nossa, acho que vale a pena
A gente trazer essas leituras que faz essa reflexão para o adulto direcionar. Porque nós adultos que temos que nos autorregular, autoconectar com nós mesmos, com as nossas histórias. Eu acho que a nossa aceitação da nossa infância, como foi possível, é 90% da solução das próximas gerações. Concordo. E um adulto curado cura, né, o seu ecossistema, o seu ambiente ao seu redor. Nem vou falar em números, porque às vezes você alcança... Olha quanta gente a gente alcança aqui por essas vias, Mas né? existe um número, tá? A Priscila Xavier, que esteve aqui no episódio 30, alguma coisa, eu já esqueci. Acho que 35 ou Priscila, 36. né, meu bem? Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Ela falou Me achará. que uma criança que ela sabe lidar com as suas emoções, Sim. sabe lidar com toda a questão socioemocional, ela Sim. impacta outras 100, no mínimo, outras 100 pessoas. No mínimo, durante a sua adolescência, tá? Olha só que demais. Porque ela vai impactar... Porque muitas das vezes nós esquecemos disso. Sim. Que os nossos filhos, no futuro, eles vão regular outros filhos de outras pessoas. É. E a Ana, por exemplo, eu já falei de alguns casos aqui, aconteceu agora um recente, onde a Clara estava chorando muito. A Ana falou para mim, pai, eu acho que você tem que pegar ela no colo e conversar com ela. A Ana sentiu que eu tinha que acolher a Sim. Clara, mas muitas das vezes a Ana já foi acolher a Clara. Já foi Sim. abraçar, já foi dar colo. Ela fala assim para mim, pai, deixa que eu resolvo. E no começo ela ficava fazendo Porque ela tá lidando com isso também, né? Ela ficava tipo falando assim, você quer isso, quer aquilo. Aí eu brincava com ela. Oferecendo possibilidades, Isso, né? eu brincava com ela. Falava, filha, será que é melhor a gente tentar entender o que está acontecendo? Aí agora é muito bonito. Ela chega e fala assim, Clara, por que você está chorando? E é engraçado que às vezes a Clara acho que sente isso. Aí a Clara para na hora, olha para a Ana e fala. Eu falei, puxa, a Ana com 4 anos, ela já consegue acolher a irmã. Então, quando ela for uma adolescente, olha que coisa maravilhosa que a gente acaba criando, né? E aí eu vejo que a Estela também na escola, teve um dia que tinha um amigo chorando. E aí eu vi que ela, né, na minha aula, porque eu tenho o privilégio de ser professora e mãe, ela me chama de promame, às vezes. Promame. Promame. E aí eu vi que um amigo tropeçou e caiu. E aí eu fui lá e abracei e falei, tá tudo bem, vamos levantar, machucou? Deixa pra eu dar um beijo. Eu dou um beijo. E aí ela viu que o amigo ainda ficou sentido. Aí ela foi lá e falou assim, falou o nome dele, né? Falou assim, tá doendo? Vai passar. Usa as palavras. Não precisa ficar só chorando, vem aqui. Deu a mãozinha, falou, agora a gente vai lá pegar a bola. Vou com você. E o olho? O seu Eu olho? falei, não, zerei na vida. Aí eu falei, nossa, promame realizada. Mas é porque assim, nós somos exemplos. é assim que a gente faz. E eu acho assim, eu tive exemplos, por exemplo, eu tive pais fumantes. Eu escolhi. Entende? Se eu vou isso pra minha vida ou não. Sim. Né? Então eu tive um pai alcoólatra. Se eu já tenho isso no meu gene, um pé, eu já sei que se eu colocar um pé, eu vou entrar com os dois. Então, assim, eu entendo isso, eu aceito, ressignifico e tomo as minhas decisões e as minhas escolhas. Sim. Às vezes eu até brinco, né? Bom, só voltando lá para concluir, o meu irmão é o farmacêutico da família. Meu irmão deu a continuidade do grande desejo do meu pai. E a minha irmã, que é a caçula, ela é enfermeira. E aí a gente pergunta, né, pro meu irmão. Que incrível, né? Eu falo que os irmãos do meio... Você é filho único, né, Rô? Sou. Você pode Eu observar... tenho irmão por parte de pai. Tá. Você vai observar isso, né? Até mesmo com os seus amigos. Os irmãos mais velhos erram, acertam, se atropelam... Tá ali, né? Ok, toma bastante tiro. Tiro, porrada, bomba. Os irmãos do meio estão observando. E os caçulas, nossa, eles têm essa dimensão de ser cuidados, acolhidos, né? E eu falo, né, que os irmãos do meio geralmente são os bem mais sucedidos, porque eles estão vendo errar, o primeiro já tá lá errando e acertando, então ele tem um poder maior de tomar decisões, porque ele já tá vendo a experiência. E eu falo que meu irmão é o farmacêutico, né? Ele é o bem-sucedido, brincadeira, mas é o empresário que tomou conta do negócio, que tomou a decisão, porque ele gosta e ele é hoje o farmacêutico do bairro, que cuida de todo mundo, que conhece todo mundo, que, né, só é mais reservado. Eu falo que é minha versão masculina mais reservada, com menos palavras. O Paulo e a minha irmã Danila é enfermeira. Então é aquela que vai realmente, ela escolheu uma profissão que vai acolher, que vai cuidar, que vai zelar. Então as pessoas passam por mim primeiro, atividade física, saúde, por mim, vão na farmácia.
Depois de mim é pra farmácia. E se depois vai pro hospital? Aí chegou na minha irmã, né? Nós não temos nenhum outro irmão que foi pro outro, depois do hospital, que nem gosta de falar. Melhor, né? Melhor ficar só no hospital mesmo. Mas ficamos entre nós, mas assim, você vê. Nossa, até é verdade, nisso, eu não tinha pensado pela nisso. saúde, e nós escolhemos profissões que são estágios da vida. Olha que louco. São estágios da vida. Então, eu sou aquela que vou levantar a bandeira da saúde, de fazer uma atividade física, de correr, ou então de caminhar, ou de fazer uma prática simples, até mesmo dentro de casa, que é possível, tal. Aí vem meu irmão. Ah, tá com uma dorzinha, tá um remedinho. A potência da indústria farmacêutica tem um remedinho. Né? A cada 10 brasileiros, 8 tem dores nas costas. Então, assim, né? E aí, beleza, tá lá. Se não, se passou pelo meu irmão, vai pro hospital. Não resolveu? Aí é com a minha irmã. E aí, e é muito legal, né? Quando a gente tá os três juntos, que é uma coisa que a minha mãe sempre quis, que a gente fosse muito unido, que os nossos filhos fossem muito amigos, né? Tanto é que a Estela fala, minha irmã Lívia e meu irmão Felipe. Ah, seu irmão. Que são os meus sobrinhos. Ai, que lindo. Que ela fala, mas não é os primos. Não, mas é primo e irmão. Primo e irmã. É a conexão, né? É a conexão. E pra você ver, né? A gente também tem esses fios invisíveis com os nossos filhos, com os nossos irmãos e com quem a gente quer ter fios invisíveis. É verdade. Né, Rô? É verdade. A gente escolhe alguns, né? A gente escolhe alguns. A gente consegue. Sim. E vocês que estão ouvindo a gente, né? Também tem as suas escolhas bem profundas. É verdade, tenho. Muito bonito. E Pri, a importância de nós sermos o exemplo, né? Você falou muito aqui sobre essa questão da empatia. Sim. E aí eu vou falar da minha percepção de você. Ok. E eu sempre vejo você muito empática, né? Com todo o processo. Quando a gente está conversando alguma coisa, eu e a Pri, a gente conversa bastante. Ainda bem que a gente conversa pouco, porque toda vez que a gente conversa alguma coisa, tem alguma ideia. A gente transforma o mundo. Transforma o mundo. Ou se não transforma, tem uma ideia para transformar. Exatamente. A gente vai direcionar o que vai transformar. Vai. E a pessoa vai arrasar, viu? Vai arrasar, É né? só ela estar antenada. É verdade. Boa. E aí eu vejo você sempre com esse cuidado pelo outro, né? E a gente tá conversando e tal, você fala, não, vamos pensar aqui, tal, não sei o quê, aquela outra pessoa tem essa necessidade, tem esse desejo, então vamos ajudar desse jeito. E eu fico pensando, esses dias até teve um caso aí e você conversando, e aí você me deu um feedback. A gente tem que ajudar essa pessoa desse jeito. E eu achei incrível o que você falou, que você está pensando muito no processo, muito na pessoa e longo prazo. Você investe nas pessoas, nas suas relações, né? Rô, sabe por quê? Porque imagina que eu sou uma criança que mudei muito. Eu tive que me reinventar, eu tinha que me ressignificar, eu tinha que ter estratégias. E eu sou uma criança que tive 11 transferências escolares e ainda escolhi a escola para trabalhar. Por que esse ambiente? Porque esse ambiente, para mim, é o que eu disse, foi um antídoto. O esporte, a arte, a cultura. Ele era um antídoto para mim ressignificar as minhas relações. Se eu sou uma criança do movimento, a quadra me acolhia. Todo mundo precisa de um goleiro. Todo mundo precisa de alguém para jogar junto. É verdade. Alguém precisa de alguém que tem uma bola. Era eu. É verdade. Era eu. E eu venho de uma família também esportista. Meu avô era goleiro. Meu pai, goleiro. Eu fui goleira. Meu irmão é goleiro. Nossa. Então, assim, e quem é o goleiro? O corajoso. O que vai tomar porrada. O que vai levantar a cabeça. O que também pode, poxa vida, chamar o time pro jogo. Então, ao mesmo tempo, tem histórias de goleiros capitão de time, né? O capitão e bate pênalti, né? Goleador. Então, assim, por que esse cara tem esse papel? Então, às vezes, eu me vejo muito como técnica. Técnica que chama as pessoas pro jogo da vida. Legal. Porque o jogo da vida sempre foi... A vida foi uma escola, para mim, diária. De eu ressignificar, eu ser resiliente a cada 15 minutos. Então, as minhas relações sempre foi muito a longo prazo. Então, assim, se eu conheci você, eu quero que a nossa relação seja a longo prazo. Porque eu não posso ficar, não gostei, mimimi, ou então ficar chateada, porque a Rodrigo falou assim, se eu tiver a oportunidade de te dar esse feedback, você falou isso, eu não gostei. Olha que legal te dar a oportunidade de você rever também. Nossa, eu adoro receber. E aí as pessoas ficam, não sei o que, não. E levar pro outro que não vai resolver. Mas tem a ver com questão de julgamento, tem a ver com outras questões. Mas eu acho que a gente tem que buscar, né? Eu faço terapia e eu falo que as pessoas precisam se cuidar. A gente vem de uma geração que achava que terapia era uma besteira. E aqueles adultos que achavam que era uma besteira precisavam também. Então, assim, agora a gente... E assim, a gente tem diversas terapeutas integrativas, terapeutas que não só as crianças, os adolescentes, os adultos, mas nós que estamos cuidando de pessoas, precisamos nos cuidar, né? Eu sou professora de professores hoje, né? Mas quer professores maiores que são as nossas crianças? Nossa, ensina todo dia. Não é todo dia? Todo então, é olhar para nós, para dentro mesmo. Então, quando eu falo dessa relação empática, que olha quantas vezes eu precisei
eu parar, né? Claro que eu tinha minha mãe como meu ponto de equilíbrio, mas eu também tive um pai muito severo e que me preparou para a vida, né? Eu falo que do mundo do trabalho, por eu ter nascido dentro do negócio do meu pai, eu falei que eu fui jovem aprendiz na força do ódio, porque eu tinha que trabalhar depois de grande. Eu aprendi a aplicar injeção, medir pressão, atender cliente, guardar remédio e buscar remédio. Então, assim, buscava, sabe, buscava fora, ó, caixa de remédio para trazer, para organizar, para limpar a farmácia, limpar prateleira, organizar a perfumaria. Então, assim, e aí, o que acontecia? Eu estudava um período, trabalhava outro período na farmácia. Tanto é que a minha farmácia do bairro, perto, né? As pessoas, um domingo à tarde que precisava de alguma coisa, ó. Ia na casa. E aí meu pai falava o quê? Claro, Abre lá, atende lá, vê lá. Responsabilidade. Então, assim, eu sempre fui essa pessoa que essa proatividade já era minha nata, mas ela foi direcionada também. Foi direcionada pelo pai. Né? Sim. É muito bom. Vamos para o nosso quadro Dicas de Pai. E no quadro de hoje eu vou falar sobre a conexão entre pai e filho. Busque pelo menos 15 minutos, 20 minutos por dia, não importa qual seja o tempo, mas que seja intencional. Procure esse momento para que você possa se conectar ao seu filho. Entenda quais são as brincadeiras que ele mais gosta, ou melhor, a brincadeira que você e ele gostam de brincar juntos. Por exemplo, lá em casa, eu adoro brincar de Lego. Então, um momento que eu gosto muito de... Às vezes eu não consigo ali me conectar tão bem brincando de boneca, por exemplo, com a Ana, que eu brinco bastante de boneca, inclusive. Eu falo, filha, vamos pegar o Lego? Vamos criar uma casa para boneca? Vamos, pai! Nossa, que demais! Aí nós vamos lá, criamos uma casa para boneca. Então, eu busco um momento de me conectar com ela, com algo que eu gosto também. Porque aí a gente faz com que a brincadeira seja mais profunda, mais gostosa. Então, busque momentos que você possa se conectar com o seu filho e de forma intencional. O que você achou da minha dica? Nossa. Gostou? Maravilhosa. Então tá bom. Você faz lá isso com a Estela também na sua casa? Eu faço. Rodrigo? Sim, o Rodrigo vai pela musicalidade, né? O Rodrigo. Pega o pandeiro, o brimbal. O Rodrigo é professor de capoeira, então pra ele a musicalidade e a Estela também, né? Tem muito isso com ela. Então eu acho que ele ousa com a musicalidade. E outra coisa, que se ele não tivesse, um pandeiro, ele bate um balde. Todo mundo tem um balde, uma tampa, né? Coisa. Qualquer coisa é um instrumento. Bate uma colher. Vai fazer barulho? Ai, gente, esse incômodo desse barulho, às vezes é mais seu do que a criança, porque eles vão amar. Não, tanto é só nosso, na verdade. Tanto é que tem música infantis que começa a bater no colher, que tem ensopado, né? Por quê? Adoro essa música. Porque bate colher. Porque as crianças têm de recurso. Mas eu com a Estela também tenho várias outras conexões e formas de trazer ela junto. Você acabou de adicionar aqui uma ideia. Você falou, utilizar o recurso que está na nossa mão. Na nossa mão, Na mão da criança, inclusive. Sim. Então, tudo pode se tornar um brinquedo. Tudo, pai. Desde que a gente seja criativo. E da mesma forma que aquela colher que ele bateu, brincou de música, vira o celular dela naquele momento que ela vai falar. Ou vira também o neném que ela vai nanar. Mas vai nanar uma colher. Gente, as crianças, elas têm coisas inimagináveis. Deixa ela nanar uma colher que alguma coisa na cabeça dela tá fazendo sentido. E assistam Bluey, desenho da Disney, aí vocês vão entender o que é ser criativo, porque aqueles cachorros, meu Deus do céu. E agora eu quero falar da Âmaga, estou aqui inclusive vestindo a Âmaga é nosso parceiro aqui do podcast. Que lindo! Veste o podcast. O que está escrito aqui, Pri? Lê pro pessoal. Meu cuidar impacta gerações. Você concorda? Nossa, assina embaixo. Assina embaixo? Assino. Ótimo. A Âmaga tem roupas, camisetas que direcionam para um cuidado, para um acolhimento, seja para mãe, seja para pai, seja para o avô, para o tio, para o padrinho, mas muito conectado com o amor. Usem a camiseta Âmaga, porque com a camiseta Âmaga você pode celebrar o amor, carinho, cuidado, atenção para aqueles que você ama. Vá lá no useamaga.com.br, coloque lá o cupom de desconto Rodrigo Serafim e você vai ganhar automaticamente 10% em todo o site. Uhul! Gostou? Amei. Então compra para você também. Pri, a gente falou muito aqui sobre conexão entre pais e filhos. Você usou muitos exemplos, a gente falou de empatia, de conexão, do momento de conexão. Mas que ações simples esses pais poderiam fazer para que eles tivessem uma conexão ainda mais forte com os seus filhos? O que você sugere para a pessoa que está em casa? As crianças, elas vão entrar nesse imaginário e tudo que você der luz e brilho e você trazer esse momento de ser super legal, sabe o que muitos dos youtubers falam? E aí, pessoal, vamos lá! Entonação na voz, né? Então, sabe, você tem que mudar mesmo. Você tem que ser, aqueles seus 5 minutos, tem que ser uns 5 minutos diferentes. E eu falo sempre dos materiais não estruturados.
Tá? Porque muitas vezes a gente vai pensar, mas eu não tenho brinquedo X, ou não tenho condições, ou então como que eu vou comprar agora? Meu, você vai brincar com os materiais não estruturados. Você vai pegar o algodão da sua casa, vai fazer uma bolinha de algodão e vai brincar de assoprar. Você vai falar, vamos ver quem vai assoprar mais longe. Vamos ver quem vai conseguir assoprar isso aqui até tal lugar. E aí você vai fazer dessa bolinha de algodão, que parece o quê? Uma nuvem. E você vai fazer perguntas inteligentes. Você vai fazer perguntas intencionais. Boas perguntas para as crianças. E daqui a pouco você vai fazer o quê? Esfarela a nuvem. Esfarelou. E aí aquela nuvem, e agora? O que a gente pode fazer? E se a gente molhar essa nuvem? E se a gente... Você pega lá um potinho e põe em água e molha aquela nuvem. Essa nuvem desfez. Será que também acontece isso com o papel? E aí, vamos pegar um papel? Vamos lá. E esse papel dá pra virar o quê? Que vira um avião. Que vira uma bolinha. E será que assopra igual a nuvem? Assopra a bolinha de papel. Até onde a gente consegue? Você consegue mais longe que eu? Ou você consegue menos que eu? E se a gente molhar o papel? Vamos fazer no mesmo pote do algodão? Ou vamos ver uma outra experiência? Vamos molhar no pote, outro pote. Pega outro pote e molha. O papel desfaz. Será? Por que será? Sabia que papel é celulose? O que é celulose? Vamos pesquisar? Então hoje você vai trazendo. Fala, Rodrigo. Fala. Leia o QR Code que está aqui embaixo e contrate a Priscila para ser a recriadora das suas festas infantis. Não, tô brincando, não tem QR Code não, desculpa. Não, mas é sério, Cara, né? que ideia alucinante essa que você deu do algodão. Eu fiquei imaginando fazendo essa... Porque é muito simples, né? E quem não tem algodão em casa? Vai lá e compra, né? E aí a criança fala assim... Na farmácia do seu irmão. Quando eu pego, né, um algodão, na escola, para dar essa mesma atividade com as crianças, eu falo, o que é isso aqui? Aí as crianças falam... é o de que a mamãe tira o esmalte. Aí o outro fala que a mamãe faz o curativo. As crianças falam, esse daí... Aí eles mesmos falam, parece uma nuvem. O que parece? Vamos olhar pro céu. E o céu tá cinza. Não tem ela. Não tem o quê? A nuvem. Que cor é a nuvem? Que cor é o céu? Você tá entrando nesse universo. E você faz isso com o adolescente, primeiro ele vai te olhar. Tá me tirando, né, tia? Não. E aí eu vou falar assim, permita-se. Permita-se, eu quero só os seus 10 minutos. Vamos? Você tem que entrar muito no universo. Você fala assim, eu duvido que você consegue. Não, com essa brincadeira da nuvem, você pode explorar praticamente todos os sentidos. Você pode brincar de cores. Você pode ensinar o que é a chuva. Pegando essa nuvem molhando molhada. e escorrendo. E o que é isso? A chuva. Nossa, E o que é essa água que tá no pote, que evaporou, virou oxigênio, subiu, virou a nuvem. Então você vai trazer, gente, você traz a ciência, você traz a matemática, você traz a literatura, que você pode ter livros diversos do universo, até mesmo do universo adolescente, igual eu gosto muito do livro Pequeno Príncipe. Sim. E toda vez que você lê, você tem um insight diferente. Legal. E se a gente lê ele agora, a gente vai ter uma outra perspectiva dele. E aí você traz, às vezes, para esse jovem, fala, sabe aquele capítulo X que a raposa encontra com o menino? Aquele planeta, já percebeu? Tem pouquíssimas nuvens, né? Vamos nós ser essa nuvem. Então, assim, a gente vai... Porque o essencial é invisível aos olhos. E se a gente começar a perceber que tudo tem que ser muito palpável... A gente perde essa possibilidade de pensar e de concretizar algo. Então, essa dica que eu falo do algodão... Cara, depois você vai um dia comprar um algodão doce. E a criança vai ver que algodão doce tem uma textura, um encantamento. E aí você fala, gente, mas meu filho não consome açúcar. Ai, tá bom, vamos brincar de outra coisa. Pega, então, o enchedor, que tá o enchimento de almofada. A espuma. A espuma também traz esse universo da textura. Desmonta e desmonta uma almofada. É divertidíssimo. Nossa, muito. Ai, mas faz bagunça. A bagunça faz parte. Ela faz parte. Sabe, ela faz parte. Então brinquem, olhem nos olhos, esteja mais junto, vai pro chão, senta no chão. Quando você senta no chão, está no mesmo ângulo que aquela criança. Não é a autoridade, né, dando um comando, mas sim brincando junto, você tá nesse horizontal, né, não tá nesse vertical. Então assim, poxa vida, então quantas
pessoas estão sentando nesse chão? Eu Se permitindo, né? acho que talvez seja uma outra dica também essa, né? Super. É você sentar no chão porque ele se sente você pertencente da brincadeira em todo momento ali, de todas as formas E possíveis. tá junto, né? Você tá junto. presente. Ter tempo de qualidade é isso. Ter tempo de qualidade não é você dar uma melhor recurso. O melhor tablet, o melhor celular, o melhor brinquedo hiper blaster. Não, o melhor recurso é o algodão, que tá lá na sua prateleira. Lá Que você dentro vai do- usar para tirar o esmalte, né? E você sabe que esse tipo de brincadeira, ela tem um potencial muito grande de gerar uma memória duradoura na cabeça Não. da criança. Sim. O Newton Rueda veio aqui, ele veio no episódio 46 e ele falou muito sobre essas experiências que ele fez com os filhos. De, vamos acampar? E ele conta uma história que eles tinham marcado de acampar e por uma questão da agenda eles não iam conseguir no final de semana. Ele olhou para a cara dos filhos que estavam decepcionados e ele falou, vocês querem acampar? Então vamos acampar. Ele pegou as coisas de acampar, barraca, colchão e foi pro teto do prédio dele, pro terraço do prédio dele, que era uma laje. Sim. Acamparam lá. Aí ele falou que caiu uma chuva torrencial. Aí esses dias eu encontrei ele e os filhos dele estavam juntos. Aí eu perguntei, gente, como é que foi esse negócio? Eles contaram os detalhes dessa experiência. Porque ficou na memória. É. E é uma coisa tão simples. Tão simples, igual assim, Rô, eu escolhi, só mudando um pouquinho de assunto, né? Eu escolhi casar na praia com o meu lindo. E aí a gente casou, Rô, choveu. E aí, por que a noiva quer? Que não chove no casamento dela. No meu choveu, e na praia. Então, assim, pé na areia, todo mundo que foi no meu casamento tem uma história pra contar da chuva. Porque tinha casais que nunca tomaram chuva juntos. E estavam lá na chuva. Esse gatilho da chuva é muito legal, porque vem, né, vários insights. Crianças que nunca tinham também tomado chuva, porque a mãe nunca deixou, mas já estava lá, tinha que estar, e estava lá. Então, assim, é muito legal também. Então, esses insights, banho de chuva. O que as pessoas... não é a chuva que vai dar resfriado. Não vai. Não é a chuva que vai, a criança vai ficar com gripe. Então, assim, isso é muito importante as pessoas entenderem que, assim, tô em casa, às vezes no final de semana, que você tem mais tempo, tá armando uma chuva, vai pelo menos, eu fiz já várias experiências com a Estela, de ela sentir a gota da chuva na mão. Depois ela tava na cabeça, abrindo a boca. E é isso. Então, assim, o menos é mais, sabe? Então, assim, quando você tem coisas em casas que você consegue brincar, deixa a sua criança brincar, as meninas, de casinha, com os grãos de feijão. Verdade, de feijão. Ela vai mexer na panelinha dela com o feijão lá de verdade. Sabe? Os meninos que vão fazer Você não adianta você comprar o melhor pista lá de trem, de carrinho pro seu filho. Deixa ele subir no sofá, descer do sofá, passar pelas almofadas. Ele criar a pista dele, sabe? né? Ele criar a pista dele. Então, assim, são coisas que a gente tem que trazer mais para o que é possível no hoje, no meu tempo de qualidade. Que seja só 5, 10 minutos. Trazer E mais com o pro que é lúdico, possível. né? Tem que trazer mais pro lúdico. E acho que aí tem uma outra dica também pros pais, para cuidar desse lúdico, para não chegar e falar, a gente falou da colher, né, que estava cuidando da colher, e eu já ouvi pais, inclusive, estavam junto comigo, e o filho brincando com o carrinho fazia assim, aí o pai falava assim, o que esse carrinho tá fazendo isso, o carrinho não voa? Por que o carrinho dele não voa, gente? Deixa o carrinho dele voar? Gente, isso assim, as crianças, elas são podadas pelos adultos. E isso é mais conhecido como crenças limitantes. Isso. Que a gente vai inserindo nas crianças todos os dias. Porque nós tivemos as nossas, né? Nós tivemos a nossa, mas assim, cara, a partir que você tem um pouquinho mais de consciência, você tem que expandir isso. É verdade. Né? E você expande o seu, que vai expandir o redor dele, o ambiente. Então, é o que eu sempre falo. Você tem essa possibilidade de fazer a diferença todos os dias. Seja diferente como nós. Não, perfeito. Boa, ótimo. Não, e você falou de consciência. A Beth Rodrigues esteve aqui no episódio 49 e a gente estava falando disso, porque quando a gente não tem consciência, a gente não conhece. Então a gente tem que estar aberto, sim. E a criança, ela para nós, é uma linda oportunidade de nós termos consciência sobre coisas que nós fomos podados na nossa infância. Sim. Então, seja desse lúdico, seja do brincar com coisas de verdade, mas de uma forma, né, como você falou, do feijão, e deixar o nosso filho bagunçar. No episódio 50, a Kalinka veio aqui, ela cuida da organização de brinquedotecas, e ela falou muito disso, desse brincar. Sim, gente, você vai brincar, vai bagunçar e tudo bem, depois leva as coisas. E inclusive, levar essas coisas de volta para o lugar pode ser uma nova brincadeira. Vamos colocar lá, vamos organizar, vamos ver quem chega primeiro. Entendeu? Então, você pode criar brincadeiras
que também se conectem com responsabilidades, entre aspas, de casa. Então, seja lavar uma louça. Então, tem muita oportunidade para se brincar. E eu falo, né, dessas infinitas possibilidades das linguagens, né? Sim. Tudo pode trazer muito som e cor. Tudo pode trazer muito essa relação da construtividade. Você que gosta do Lego, né? Ou então a pessoa, ela vai para essa questão da natureza. Sim. Tem gente que vai olhar para essa natureza diferente. Por exemplo, no seu dia, quando a natureza está presente. Cara, porque você tá dentro de uma caixa na sua casa, entra na caixa do carro, ou do ônibus, ou do transporte, que seja, e vai pra caixa do seu trabalho. Então, assim, nessas caixas, aonde tem a natureza? Sabe, aonde que você tem a natureza? Não tô falando dentro da alimentação, porque eu acho que cada um tem o seu dia a dia, cada um tem esse seu rolê. Mas aonde a natureza está? Sabe, igual, eu tenho uma plantinha na minha casa, que eu ganhei da minha prima, que eu amo de paixão, ela tem que ser ganhada, viu? Então, onde eu te dou. Ela é um broto de bambu. E o bambu, ele tem uma história muito bonita. Porque ele cresce forte, rígido. Só que eu deixei na minha casa num vidro assim, pra Estela ver as raízes. Ai, que legal, já vi. Porque ela tem que ver as raízes. Porque a planta tá lá verdinha, bonitinha, crescendo. A gente vai observar que tem um tronco, que tem um caule. Mas da onde começa tudo isso? Nas raízes. Então, as raízes é igual na casa dela. As raízes dela, primeiro, né? Foi eu aqui na minha casa, no meu ventre. Ela morou em mim, o coração dela bateu dentro de mim. E aí ela vai entender que isso, e essa água que tá aqui é o que tá alimentando essa plantinha. Então aí ela vai vendo esse nascer da natureza. Então às vezes as pessoas falam assim, me perguntaram já, onde a natureza tá presente na sua casa? E eu falo, naquela plantinha. E a pessoa fala, como assim? E a gente explica qual é a intenção disso. E às vezes é tão simples. E às vezes a gente, né, aprecia quando a gente vai na Colegare, que a gente vê a jabuticabeira, que a gente vê a manga, que a gente viu primeiro a flor, depois tornou fruto. E o quanto a gente consegue isso, ver muito proximal do que lá na prateleira do mercado pronto para ser consumido. Já na caixinha. Olha que bom. Né? Porque às vezes, uma vez perguntei para uma criança, gente, a Pro vai trazer um leite. Qual a cor do leite? Aí eles, branco. Falei, ok, mas, olha só, da onde vem o leite? Aí o menino falou, da caixinha. Aí eu falei, vem da caixinha, mas antes da caixinha, ele, do mercado. Falei, mas antes do mercado, ele, não sei. Pã. Aí eu, da vaquinha. Aí eles, a gente se desconecta. Eu falei, e sabe a vaquinha? Que cor é a vaquinha? Aí eles vão falando várias outras cores, claro. Eu falei, gente, olha que às vezes um assunto vai desmembrar, vai fazer com que essa criança realmente desconecte, porque ela não tem, às vezes, o acesso a ver a vaca, o animal da vaca. Não tem mesmo. E às vezes nem mesmo num vídeo ou numa coisa, uma vaca. Entendeu? Então, assim, traga isso você pra ela. Sabe, assim, menos é mais. No nosso dia a dia, às vezes o menos, o que a gente quer ser mirabolante, às vezes é o que o menos vai fazer tanto sentido e é o que vai ser inesquecível. Não, e acho que como primeiros passos aqui para esses pais, acho que é isso, né? Olhar as coisas do dia a dia ali e entender como pode transformar e criar uma experiência, né, um momento de exploração com as crianças. Gente, quando você dá a oportunidade para a criança explorar, fica observando. Eu faço isso, tá? Eu fico seguindo, às vezes, a Clara. Deixa eu ver o que ela vai fazer. Deixa eu ver onde ela vai. Deixa eu ver o que ela vai fazer com isso. Às vezes, as pessoas até falam, vai tirar da mão. Não, calma. Deixa eu ver o que ela vai fazer. Deixa eu ver onde ela... Às vezes, ela começa a andar, as pessoas... Ai, meu Deus, ela tá andando. Não, sim, ela tá andando. Mas tá vendo? Ela tá explorando. Mas é isso que as pessoas veem muito engessada também depois da pós-pandemia. Então, a gente vê em crianças desse estágio de desenvolvimento infantil muito... precisando explorar. E muitos adultos tentando tutelar. Sabe, calma, gente. Ou então, a criança caiu. Gente, caiu, olha que legal. Ele vai sacudir a poeira, vai entender que isso dói, vai ficar mais atento, vai tentar colocar essa mão para ter esse reflexo. Para ter tudo ter uma ação e reação, sabe? Ou então, que o meu amigo trombou em mim. Seu amigo também tá brincando de correr junto com você, sabe? Então imagina quando a gente brincar de queimada. Imagina construir uma bola de meia. Nossa, e eu tô ansioso pra brincar de queimada lá na Colegare com bola de meia. Com bola de meia. Mas vamos comprar a melhor bola. A gente vai construir a nossa melhor bola. A gente vai construir, sabe aquela meia que só tem um pé? Que a máquina engoliu, abduziu? Então aquela meia que sobrou, a gente vai juntar, fazer uma linda bola de meia e brincar. Porque a bola, ela vai trazer pra gente diversas possibilidades. Sim, E uma nuvem.
uma nuvem. Como o algodão. Como o algodão. Pri, vamos chegando aqui ao final do nosso episódio. A gente se animou. A gente gosta de conversar, né? Duas pessoas que gostam de conversar. Num podcast, o que ia acontecer? Nossa. Mais de 1 hora de podcast, mas valeu o conteúdo, né? Ai, valeu. Valeu coisas tão boas aqui, nossa. Valeu. E tem muito mais coisas boas pra falar ainda, hein? Então Sim. você vai ter que vir de novo, em breve. Eba. A gente nem falou das mulheres empreendedoras, né? Não. Que você é CEO, Sim. que potencializa a mulher aqui no ABC. Não só no ABC, né? No Brasil inteiro. No Brasil já, né? todo. Uhum. Ah, legal. E aqui, inclusive, ela trouxe aqui produtos de mulheres empreendedoras. A Pri, ela traz muito essa... de a gente ajudar o ecossistema que nós estamos inseridos. Né? Quantas mulheres vocês já Hoje, olha, de todas as mulheres desde 2018 que o ME existe, já foram mais de 10 mil mulheres. 10 mil negócios. 10 mil negócios. Já se passaram pelo Mulheres Empreendedoras ABC ou foram impactados com alguma ação promovidas pelo ME. Meu Deus. Ou um café de negócios, ou um encontro nosso presencial, ou online. Então, assim, já mais 10 mil negócios. Acho que vocês têm que voltar aqui, você e a Aline, Sim. que é sua parceirona lá no ME, Sim. para a gente falar sobre a importância dessa mulher como empresária, como provedora também. Me ajuda aqui nas palavras. Sim, como o empreendedorismo é um convite para essa mãe empreender. Uhum. Né? Quando ela se torna mãe, Sim. ela fala assim, e agora? Eu vou ser a grande profissional que eu sempre fui e agora vira uma chave, ela é uma outra pessoa. Então, a gente apoia, incentiva, engaja, né? E acelera negócios de mulheres. Sim. Ou aquelas que resolveu empreender como um plano B e se tornou um A, ou aquela que entendeu que ela pode ser dona do próprio negócio dela, que ela pode fazer uma transição de carreira, que ela pode planejar e executar isso de uma forma mais concreta, possível. E, claro, consumir de outras mulheres, né? Sim. É o que eu falo, faz seu corre e benção. Você corre bem. Faz seu corre e benção. Eu falo que a gente tem que incentivar e apoiar e consumir de outras mulheres. Sim. Né? Aí você pode falar assim, mas tem muitas pessoas que não são empreendedoras. Mas às vezes ela empreende no negócio de outra. Isso acontece bastante. A gente tem vários profissionais da educação Sim. que trabalham em várias instituições e empreende com tanta sagacidade no negócio do outro. Nossa, E a nossa atelierista lá é super empreendedora, a Thay. E aí, às vezes, a pessoa ela não acredita que ela pode fazer com que esse plano B ou algo que ela ame muito se tornar algo possível em um negócio. Então, o MABC está de portas abertas, né? Quem quiser nos seguir, MABC.oficial no Instagram. Sim. Mandar um oi pra gente, ou ir lá na nossa bio. E agora também incubadora, né? Uma Temos. aceleradora de negócio, né? Temos o Meu nosso Deus. Vocês têm que vir grupo aqui. VIP. Vai ter que, a gente marca depois, Tá para bom. vocês duas virem aqui E pra gente obrigada falar só. por abrir esse espaço para falar de apoiar outras mulheres empreendedoras. Porque eu acho que quantas mulheres vêm aqui também no seu espaço que é o negócio delas, Sim. da vida delas. E o quanto elas podem planejar que isso alcance mais outras mulheres. E aqui é conversa de pai, mas 70% da minha audiência são mulheres. Que lindo! Pri, então, fazer 2 perguntinhas aqui que eu faço para todo mundo. Minha primeira pergunta é, eu já sei, mas acho que as pessoas talvez em casa não saibam. Sim. Como que você transforma o mundo hoje? Eu transformo acolhendo, ressignificando histórias, sendo elo entre pessoas, podendo ser diferente todos os dias com as pessoas que eu encontro, me emocionando e podendo realmente ser uma bênção na vida das pessoas. Porque é bíblico, né? É bíblico. Tá lá, em Gênesis 12:2, disse: fartei uma grande nação e abençoar-te-ei, porque tu és uma bênção. Então, eu tenho isso, eu abençoo e sou abençoada diariamente com os meus insights, com o meu olhar, com o meu abraço e da forma mais empática possível e genuína, as pessoas que me cercam desde quando eu nasci. Concordo. Totalmente. Eu fui impactado por tudo isso aí que você falou, viu? E Pri, o que é família pra você? Nossa! Ai, Deus. Eita, quando eu falo de família, eu honro a minha ancestralidade. Então, eu falo muito de quem veio antes de mim. Né? As mulheres que vieram antes de mim, os homens que vieram antes de mim e que me traz até aqui. Então, família para mim é eu romper barreiras, é eu construir o novo a partir de mim,
é eu deixar um legado, é eu ser o legado, é eu com voz embargada, mas com um sorriso no rosto, com lágrimas rolando no meu rosto e dizendo que é tudo para mim. E família, a gente tem a nossa família sanguínea e a família que a gente escolhe. Porque na vida, muito mais pessoas vão ser mais irmãos nossos do que os nossos próprios irmãos. Muito mais pessoas vão acreditar em nós e nos nossos negócios do que outras pessoas da nossa própria família. Família é tudo. Família é cura. Família é o novo. Família é uma bênção. Obrigada por ser minha família. Tamo junto. Obrigada. Você também é minha família. Ai, que emoção, Muita gente. emoção, muita emoção. Ai, que emoção. E uma pergunta que não estava no script, que eu Uau. coloquei agora por sua culpa. É igual as crianças, enxuga as lágrimas E bora. vai. E Igual bora. os pais que estão loucos, surtados, malucos nessa rotina maluca de Só pais, bora. crianças, adolescentes. Enxuga as lágrimas e vai, manda bala. Com uma palavra, o que foi esse episódio pra você? Maravilhoso. Tá ótimo. Então vamos encerrando nosso episódio aqui. Como as pessoas acham a Daily nas redes sociais? Nossa, meu nome se pronuncia Daily, mas se escreve Dali. D-A-L-Y. Priscila. Me encontrem lá no Instagram. Vocês vão ver um pouquinho do meu dia a dia materno e como professora. Vocês vão ver também meu dia a dia como empreendedora e do Mulheres Empreendedoras ABC. É @meabc.oficial. E o ABC não é só porque estamos no território do ABC Paulista, mas é que nós, de maneira geral, temos que ter o nosso plano A, B, C, D, Z. Você vai lá no Z, toma uma água, volta de novo. Volta de novo. Recalcula a rota e manda bala. Ótimo. Obrigado pela emoção, pelo tem carinho. que ter, né? Se não seria de verdade, Não, gente? não seria, que é mais né? pura verdade. Obrigada por permitir que eu seja eu profissional, eu Priscila. Isso, gratidão. Tamo junto. Obrigado a você. Vamos encerrando o episódio por aqui. Eu quero deixar uma frase de reflexão, que também é um novo quadro. A nossa frase de reflexão hoje é: brincar é o trabalho da criança. Maria Montessori. Obrigado você que esteve aqui com a gente até o final. Vai lá, nos siga no Spotify, no Deezer, no Castbox, no Pod alguma coisa. Tem uma lista agora de coisas que nós estamos. Eu vou decorar todos, eu prometo. São 7. Apple, Amazon, Deezer, Spotify, Good Pods. E eu vou deixar a lista. No link. Mas tem que criar um assim, ó. Brinco, logo existo. Também. É dela também? Brinco, logo existo. É de quem essa frase? É nossa. É nossa? Brincadeira, do Fábio Broto, que é um grande profissional da área da recreação e lazer. E é nossa também. Nossa também. Adorei. Obrigado. Tchau, tchau.